uma abertura do nosso encontro de hoje. Eu convido a todos, então, que se acomodem de forma confortável, fechando os olhos, concentrando apenas na respiração, deixando que os pensamentos que não dizem respeito a este momento passem, não se apegando a eles, presenteando o nosso ser com instantes de conexão com a nossa verdade, com a sabedoria emanada do plano espiritual, presenteando este nosso momento com a conexão com tudo que está aqui e agora nos envolvendo. Lembrando de que estes encontros são guiados, preparados, ambientalizados pelos seres da espiritualidade maior, que trabalham em prol de cada um de nós e de toda a humanidade que é trazida para cá, aqui e agora. Mentalizemos neste momento todos os entes queridos, todos aqueles que por alguma razão nós queremos que igualmente sejam beneficiados com a transmutação energética, com a limpeza de auras, com a assimilação dos conhecimentos ainda, que isso seja feito durante o sono. Mentalizemos então todos aqueles que de alguma forma queremos sejam alcançados pela luz divina. Agradecendo aos mentores, aos irmãos da espiritualidade maior, a tranquilidade, a inspiração e o contexto necessário para o aprendizado desta noite. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, damos por iniciados mais uma noite de trabalhos. Que assim seja. E graças a Deus. Boa noite, então, todos. E hoje, conforme eu fui colocando ali no grupo, né, do WhatsApp, o G também já dividiu algumas imagens, eu pensei, pessoal, em nós conversarmos sobre algumas noções básicas sobre a evolução da consciência, a evolução da vida, né? Conhecimentos trazidos até nós pela teosofia, que em breve eu já vou colocar algumas noções breves, tá? E que eu, fora algum conhecimento de outras leituras, eu trouxe deste livro aqui, que são os fundamentos de teosofia, do Ginarajadasa, e foi o 4º presidente internacional da Sociedade Teosófica, grande estudioso, tá? E que nos trouxe alguns conhecimentos neste livro, como há outras tantas obras que falam. Eu pensei em falar sobre a evolução da vida, a evolução da consciência nessa visão teosófica, tá? Então, a teosofia, ela é um estudo da evolução da vida e da forma, tá? E é um conhecimento que nos foi trazido e que nos é constantemente trazido pelos mestres de sabedoria, tá?
o que na teosofia eles entendem como os adeptos, que seriam os agentes do logos, não é? De um criador numa hierarquia maior. Então, seriam mestres, diretores de todo o processo evolutivo da humanidade, né? E que estão e que transmitem e transmitiram esses conhecimentos supervisionados por uma consciência ainda maior, não é? Que em teosofia se chama de logos, em outras podem ser entendidos como os arcanjos, não é? E que formam o que nós vamos estudar com mais profundidade, não é? Ou menos superficialmente, porque com mais profundidade é algo bem difícil estudar esse tema, mas que formam o que nós ouvimos cada vez mais falar sobre a grande fraternidade branca, né? Que seria formada por esses adeptos, por esses homens perfeitos que superaram todos esses graus de vivência humana, né? E que atuam como agentes do Logos, como agentes dessa hierarquia maior, não é, dos arcanjos, conduzindo os processos de formação da vida. Tá? E os adeptos, esses mestres de sabedoria, esses construtores siderais, eles nos trazem esses ensinamentos de teosofia, tá? Por dois veículos básicos, tá? Isso pode vir para a humanidade através de inspiração, não é? Quando, por exemplo, eles inspiram os grandes cientistas, em descobertas, os artistas, os dramaturgos e todas as ordens, né, de seres que compõem a nossa humanidade, conceitos e ensinamentos altamente elevados que vêm através desses adeptos, não é, desses construtores siderais, por uma inspiração em determinados seres humanos. Tá? Ou eles nos trazem esse conhecimento de teosofia através da revelação. Então, quando esse conhecimento vem por inspiração, ele vem de uma forma indireta, né? Quando eles nos trazem esse conhecimento de uma forma direta, ele vem como uma revelação. E ainda assim, tudo que nos foi revelado ainda em termos de teosofia foram poucos fatos e algumas leis, tá? Que representariam, numa comparação metafórica, uma gota do oceano dentro do universo do conhecimento da teosofia, do conhecimento que pertence, que já é inato nesses adeptos, nesses humanos perfeitos, não é? Que já não precisam mais reencarnar e que já cumpriram a sua escala evolutiva em todos os reinos. Tá? Então, a teosofia, isso tudo, pessoal, até deveria ter falado isso antes, eu quero dizer para vocês, antes de mais nada, o seguinte: todos esses assuntos que a gente começa a tratar, especialmente já vem tratando, né, e especialmente a partir de hoje, mas eu já falei isso em outras ocasiões também, são assuntos que não resumem em nenhuma verdade absoluta, não é? Que tem diversas correntes, teorias, entendimentos, interpretações, e que eu de forma alguma quero fazer qualquer juízo conclusivo ou trazer algo aqui como uma afirmação definitiva, porque eu estou recém engatinhando nesse estudo. A ideia, não é, do que se pode fazer nesses nossos encontros de aproximados 30 minutos de reflexão é trazer assuntos para despertar a curiosidade de todos nós, para promover um debate, para inspirar a todos essa busca pelo conhecimento e pela verdade, que é o que nos liberta e que nos impulsiona a verdadeira evolução, tá? Mas existem outras tantas formas, com certeza, e talvez bem mais
precisas e acertadas de dizer, interpretar tudo isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, em teosofia, se diz que há dois elementos assim básicos, não é? Em todo esse estudo e aprendizado da teosofia, né? Um deles é aquele conhecimento que, de um modo geral, não é? São leis e fatos que, de um modo geral, é aceito pela maioria dos investigadores desses fatos e dessas leis. E um segundo elemento que é fruto do trabalho de pouquíssimos investigadores e até mesmo daquele que está estudando o conhecimento, o fato, a lei, né? E esse segundo elemento, né, da teosofia, que é o conhecimento de poucos e o conhecimento pessoal de cada investigador do assunto, né, nos traz a reflexão de que a verdade que existe é a verdade de cada um. É a verdade construída por cada um e aceita por cada um. Nós temos princípios, normas, diretrizes gerais, talvez sobre todos os assuntos, né? Mas a verdade é aquela que eu aceito, é aquela que faz sentido para mim e que me liberta. E que é fruto de um processo construtivo essencialmente meu. Eu, quando eu digo de cada um de nós, seres humanos, estudando e procurando entender e construir esse conhecimento, essa verdade. Tá? Então, para que a gente possa entender um pouco mais quem nós somos e o nosso processo evolutivo, eu vou pincelar hoje algumas noções assim bem básicas de coisas até que já foram tratadas aqui e que podem ser tratadas com mais profundidade em um outro momento, mas eu quero me concentrar um pouquinho mais hoje na questão do desenvolvimento da vida e das formas nos diversos planos, né, da natureza, tá? Eu vou começar aqui falando sobre algo que já numa outra palestra o Germano colocou e fez um estudo assim com bastante imagens e fonte bibliográfica que vocês podem depois retomar lá nos nossos vídeos do canal, tá? Mas que eu acho importante a gente pincelar rapidamente aqui para costurar assim um raciocínio evolutivo, tá? Então, dá para tu compartilhar a primeira imagem, tá? Então, o que a teosofia nos fala, né, sobre a nossa evolução? Aí a gente está compartilhando, pessoal, só me digam se todos, assim, a Carmen, só abram o microfone e me digam se vocês estão vendo essa imagem colorida. Sim, estamos vendo. Então, sim. Está ótimo, tá? Então, isso daqui é uma imagem captada pelo satélite... Eu acho que esse é do Hubble. Do Hubble, tá? Da nebulosa de Órion, tá? Que seria... Isso houve referência aqui nesse livro que eu mencionei para vocês no início, mas foi um livro que foi escrito, se não me engano, em 1909, tá? Então, a gente, de lá para cá, houve muita evolução, né? E por isso que a gente foi buscar conceitos mais atualizados, né? Então, essa nebulosa de Órion, que na época em que o General Jadassi escreveu o livro, ele falava que tinha uma energia muito intensa, muito quente, mas aparentemente sem um trabalho útil, né? A gente sabe hoje que é uma região, Órion, essa nebulosa de Órion, é uma região de formação estelar, onde há uma concentração muito grande de poeira estelar e gases, né? Mas ainda é uma massa caótica de matéria, que possui
só para a gente ter uma noção assim de quantificação, de tamanho dessa nebulosa de Órion, um diâmetro de aproximado 25 anos-luz, né? Pensando que essa medida, né, essa escala de anos-luz, seria uma medida assim, que mede a distância entre as estrelas, entre os astros. Né? Então, é algo assim, pensamos assim que muito, 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 muito grande, né? Que foge ao alcance da nossa construção, tá? Mas ainda é uma massa caótica de matéria quente, caótica no sentido de que ela não tem ainda uma direção mais determinada, tá? Dentro desse conceito, vamos para outra, né, imagem, né, de evolução da vida, da consciência, da energia, a gente chega até o conceito, e também aí é outra imagem de satélite. Esse é um telescópio Spiros, acho que é um telescópio. Spitzer, galáxia do Redemoinho. É a galáxia do Redemoinho, não é? Que caminha em direção da constelação de Canis de Venatici, tá? Vou tentar melhorar aqui. Que é uma nebulosa já. Eu precisaria da imagem. Eu vou colocar a imagem assim de lá. Acho que assim pode, então. Tá? Essa nebulosa, vocês já percebem que é uma nebulosa, ela não tem aquela formação assim desorganizada, né? Digamos assim, que o general Jodassa fala em uma massa caótica de matéria, lá na nebulosa de Órion, ela tem já começa a se apresentar em forma espiralada, e ela gira em torno de um núcleo, tá? De um centro, que se divide em vários se divide em vários ramos, não é? E nessas constantes e incontáveis divisões, ele vai chegar até o ponto de formar uma estrela central de uma galáxia, de um sistema solar, o próprio Sol, tá? Então, assim, eu estou passando, assim, bem rapidamente por isso, mas só para a gente ter uma ideia, assim, que tudo começa, a criação começa a partir deste princípio de movimento e vibração da energia cósmica de uma forma determinada, tá? Aí pode... Então, eu acho que essa galáxia tem 30 mil anos-luz, né? Bem maior que então, assim, claro, e se a gente for se deter muito a esses aspectos, a gente vai... Não, ainda não. A gente não vai conseguir chegar naquilo que eu queria chegar com vocês, tá? Pode tirar daí a imagem, né? Pode voltar para ti? Então, assim, a questão é que, formado esses sistemas solares e todos os planetas que integram esse sistema solar nosso, digamos assim, tá? A partir da formação de um sistema solar, não é? Começa a haver a especialização dessa matéria, um aumento de complexidade e uma reprodução mais especializada, que demanda até um menor dispêndio de energia e força para a criação. Então, nesse estudo da evolução da consciência, os teosofistas falam em evolução da vida, tá? A vida num conceito de um desenvolvimento das formas. Então, ele faz um paralelo assim com o desenvolvimento, a evolução da vida no plano físico, tá? E daí nós teríamos a evolução da vida passando pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino hominal, onde está o ser humano, tá? E faz um paralelo dessa evolução da vida no plano físico com a evolução da vida no plano mental. Lembram que nós estudamos em outras oportunidades os nossos corpos sutis e a função de cada corpo sutil, daqueles básicos, obviamente, dentro desse conceito de um ser multidimensional que nós somos. Então,
essa evolução da vida no plano mental, nós pensamos assim, no plano mental do Criador. Né? Então, o Criador pisca os olhos, né? Óbvio, não esses olhos, falamos de uma forma metafórica, e ele cria, dentro do seu plano mental, um processo evolutivo de vida. Tá? Que fazendo um paralelo do plano físico, aquilo que é mais denso, matéria, que é dividido em mineral, vegetal, animal e hominal, no plano espiritual, no plano mental, né, ele tem a sua correlação na essência elemental, né, e nas almas grupos, a alma grupo mineral, a alma grupo vegetal, a alma grupo animal, e daí, quando as almas individualizadas já atinentes ao homem, ao ser humano. O que é uma alma grupo? Segundo os ensinamentos teosóficos. A alma grupo é uma determinada quantidade de matéria mental carregada da energia do Logos. Ou seja, a alma grupo, no momento em que o Logos, o grande Criador, mentalizou e pensou a criação de um determinado ponto do universo, ele carregou aquele pensamento, tá, com uma quantidade de matéria mental que formou a alma grupo. Né? A alma grupo, por exemplo, de todos os reinos. Então, cada alma grupo tem uma especialização de potencialidades relativas ao reino a que pertence. Vamos entender melhor isso. Né? Então, esse princípio da vida, que é trabalhado pelos construtores siderais, tá? Ele começa a ser trabalhado, não é difícil a gente usar assim expressões para estudar algo que é tão impalpável para a gente, mas eu estou tentando colocar da maneira que fique mais fácil de entender. Então, a gente começa, os construtores siderais, eles começam a trabalhar o princípio da vida, tá? Num primeiro momento, num plano elemental, metafísico, suprafísico, que está além do físico, além do material. Então, esses construtores siderais, eles começam a criar, a construir a vida, tá, no plano astral e mental. É como se no plano astral e mental, que é aquele extrafísico, já estivesse criado e pronto um plano de evolução de vida, tá? Que começa a se projetar em termos mais densos energeticamente, que começa a criar uma forma material, física, a partir do reino mineral. Então, como é que a vida, nesse seu processo evolutivo, não é? Como é que uma consciência em formação, em evolução, nesse processo evolutivo, se expressa no reino mineral, né? Então, eles nos dizem isso, em algum outro momento a gente pode estudar mais aprofundadamente, na construção de formas geométricas, através da cristalização. Então, todo e qualquer mineral que ainda está na sua forma rústica, básica, né, que não teve nenhuma decomposição ainda por qualquer causa da natureza ou intervenção humana mesmo, né, ele é construído, desconstruído e reconstruindo, não é, nessa vida que vem da alma grupo mineral e volta para esse nosso plano físico. E se desconstrói, não é? E o que sobra do cristal, o que sobra do minério decomposto ou transformado em outra substância, é a vida que se desprende dele e que volta para o grupo, para a alma grupo mineral.
E é um processo de especialização, não é? De cada uma dessas unidades do reino mineral, que vai se construindo e se especializando, e, né, de tal forma que essa alma grupo mineral, ela cria, e a partir dela passa a existir uma alma grupo vegetal, que guarda todas as experiências, todas as capacidades, todas as potencialidades que foram desenvolvidas, conquistadas lá no mundo mineral, acrescentando outras que diz respeito ao mundo vegetal. Então, por exemplo, e ele dá um exemplo assim tão bonito de uma rosa, né? Uma flor, uma rosa, né? Uma rosa que existe em determinado momento e que ela atravessar todas as influências de captação de raios solares, de ventos, de tempestades, e na luta da sobrevivência, na luta da especialização de suas capacidades de se manter ali fisicamente existente, né? Ela em algum momento perece, o que é físico se transforma, deixa de existir aquela forma da rosa, não é? E se transforma, vai para o orgânico, né? Mas a vida que se desprende daquela rosa, né? Entre aspas, o espírito, bem entre aspas, o espírito da rosa, mas é aquela quantidade de vida que os construtores siderais pensaram lá no plano mental, na fase elemental de criação desses reinos e planos, ela ascende, né? Ela volta para essa alma grupo vegetal, de forma que ela acrescenta no conhecimento coletivo dessa alma grupo vegetal todas as potencialidades e especializações que naquela existência ela adquiriu por ter conseguido atravessar, por exemplo, condições climáticas adversas. De modo que toda e qualquer nova rosa que nascer, que passar a existir, traz consigo da alma coletiva, da alma grupo vegetal, traz e de forma inata já essas potencialidades e essas especializações. Por isso que se diz que no reino mineral, no reino vegetal e também vamos ver agora no reino animal, não é? Tudo aquilo que cada espécie, né, individualmente, em cada nova existência, conquista, quando ela volta à alma grupo, ela traz aquele conhecimento, aquela especialização, aquela potencialidade para a alma grupo. E cada nova volta daquela mesma espécie traz isso inato já. Esse processo vai se especializando no reino vegetal de tal e tal forma, em todas as espécies do reino vegetal, que são bilhões, trilhões, sei lá, não sei, não tenho conhecimento nessa área, né, da biologia. Ele vai chegando, cada subgrupo de alma vegetal, né, cada subgrupo de alma, né, então em alma grupo vegetal, e cada espécie tem a sua subalma grupo, digamos assim, né? E essas espécies, elas vão se especializando de tal e tal e tal forma que elas dão, então, aquelas passam a existir, dão a criação da alma grupo animal. Então, a alma grupo animal, na verdade, é um produto final, é uma grande especialização de todas as experiências da alma grupo mineral e depois da alma grupo vegetal. Entra, então, se cria, então, né, os construtores siderais, então, né, tem esse plano da criação mental da alma grupo animal, que é o somatório dessas duas almas grupos, com mais o acréscimo de toda a especialização que a própria alma grupo animal vai fazer.
Então, ela é formada a partir dos ciclos anteriores da alma-grupo vegetal e ainda antes da alma-grupo animal, mineral, tá? E dentro desse processo evolutivo, não é? De construir, desconstruir e reconstruir. Por que construir, desconstruir e reconstruir? Porque em cada um desses reinos há a construção, no sentido da existência de determinada espécie em cada reino, a desconstrução, porque o físico, a parte física palpável dessa espécie de cada reino se desconstrói, mas a reconstrução, porque a vida que remanesce, ela volta para a alma-grupo, seja de qualquer um desses reinos, especializa o conjunto, o coletivo, e se reconstrói mais especializado, mais forte, mais evoluído, né? Só que esse processo de evolução no reino animal, ele começa a ficar muito interessante. E para quem tem bichinho, ou já teve bichinho de estimação determinados, se explica muita coisa, né? Quem é que tem gato ou cachorro aí? Abre o áudio e me diz. Eu tenho, claro, tenho cachorro e tenho gato. A Tiane tem. Eu tenho gato. A Carmen, eu sei que tem os gatinhos, mas enfim, tá? Existem animais que, dentro desse processo de especialização, né? Esse processo de construção, desconstrução e reconstrução que cada espécie faz em cada nova existência, existem aqueles que os teosofistas falam que estão na porta de entrada do reino humano. Então, eles citam, assim, com absoluta certeza, o gato e o cão, e algo aqui, cada vez mais, está evoluindo em relação ao cavalo, o elefante e o macaco. Desde que haja uma ação direta do ser humano contribuindo para essa especialização individual. Então, o Jadasa, ele fala nesse livro, Fundamentos da Teosofia, ele dá, por exemplo, isso tudo ele fala, deixa eu ver só qual é que é a próxima imagem que eu queria compartilhar com vocês. É a imagem do tipos de vida. Não é a próxima, é a outra, gente. É aquela lá? Essa aqui. É a próxima. Não, Agora já? É. Eu acho que não, eu acho que é a outra. Deixa eu ver. Isso aí. Tipos de vida, tá? Então, ele dá um exemplo, assim, da situação. Eles dizem que o cão, por exemplo, ele tem as suas versões menos evoluídas, não é? Na figura do lobo, por exemplo. O gato tem a sua versão menos evoluída, menos especializada, não é? Na figura do tigre, da pantera, tá? Só exemplos. Então, ele dá o exemplo, por exemplo, de um gato, né? Então, um gato, quando ele morre, né? Quando ele desencarna, a vida que se desprende desse felino, né? Ela volta para a alma-grupo animal, e lá nessa alma-grupo animal, na subespécie da alma-grupo dos felinos, dos gatos ali, ela vai acrescentar todas as lembranças inatas de experiências que ela teve nessa sua última existência. Não se fala e essas lembranças inatas que ela traz, não é, e agrega na alma grupo dos animais, é o que nós entendemos como instinto mais aguçado, mais desenvolvido. Nós não falamos em corpo astral, em emoções na alma grupo animal.
Nós falamos ainda no instinto, que são essas lembranças de vivências e de novos conhecimentos, novas habilidades e uma especialização maior dessa espécie. Mas cada um gato que volta para sua alma, grupo animal de gato, né, ela agrega novas experiências. Ele deu o exemplo também lá no reino vegetal, que se jogam 7 sementes no solo, 6 não vingam, uma vinga. Essas 6 não vingam, voltam para o grupo, para a alma grupo vegetal, e assim que aquela semente que vingou voltar para a alma grupo vegetal, ela transmite toda a especialização dela para todas as sementes daquela alma grupo. Então, é a construção da evolução numa coisa só. A importância de cada espécie, de cada indivíduo, de cada unidade, de cada um dos reinos, como importantíssima para a evolução do grupo como um todo. Então, no exemplo do gato, ele vai, não é, sendo construído, desconstruído e reconstruindo, ele vai morrendo e reencarnando e se especializando a alma grupo animal, de tal maneira que em determinado ponto específico de especialização, ele já na próxima existência nasce como um cachorro. Porque ele já desenvolveu todas aquelas potencialidades e instintos felinos. E agora ele já está preparado para se especializar na sub-alma grupo da alma grupo animal dos cachorros. Né? Porque o cachorro e os cães, né, domesticados, eles têm aquele, a gente já fala quase sentimento, né, mas eles têm aquela característica de devoção e fidelidade que nenhuma espécie do reino animal tem como ele. Não é? E nesse, estou quase acabando, mas vamos lá. E nesse processo, e daí ele como cão vai começar a cada vez mais se especializar. Ele pode vir primeiro como um pitbull, um doberman, um fila, e depois ele vai agregando experiências, instintos e se especializando, não é, de tal forma conforme seja a intervenção humana, que é fundamental nesse processo, que ele vai vindo depois como uma raça mais dócil, um poodle, um boxer, seja lá o que for, e ele vai a tal ponto nessa especialização, se ele for bem cuidado, se ele for bem acolhido no ambiente humano em que ele está, que ele chega a um estágio que ele ainda tem a forma de cão, mas ele já não pertence mais à alma grupo animal. E ele tem como fator determinante para sua primeira especialização no reino hominal o cuidado humano. E daí a importância de nós que temos bichos de estimação, não pensarmos o bicho de estimação como uma propriedade nossa, não ter um gato para ser um caçador de rato dentro de casa, não ter um cavalo para ganhar dinheiro com ele em corridas, em apostas, não ter um cachorro, né, para qualquer outra razão, mas sim para nós fazermos a diferença na caminhada evolutiva de cada um desses animais. Porque quanto mais nós cuidarmos com amor, com dedicação, com afeto, com tudo que o bichinho precisa para se especializar, mais cedo ele vai se afinar, se refinar nessa escala evolutiva. De tal modo que, quando ele ingressa no reino hominal, e tem a sua primeira encarnação como homem, assumindo a propriedade do ego, então o ego começa a existir a partir do reino hominal, do livre-arbítrio, não existe mais a alma grupo.
Ele já perdeu nas suas últimas encarnações ali no reino animal, e ele passa, então, para o reino hominal e começa a ter, então, uma alma individualizada. Uma alma individualizada no sentido de cada vez que desencarna e retorna, ela só divide o seu conhecimento e o produto da sua especialização em outras encarnações com os seus semelhantes, se ela quiser. Não acontece de forma natural, como acontece quando cada unidade do reino mineral, vegetal e animal desencarna, ela naturalmente divide e agrega o seu instinto, os seus conhecimentos adquiridos em cada existência, a sua alma-grupo, de modo que todas as espécies similares a elas, quando reencarnam, trazem isso de forma inata. Quando a gente chega no reino nominal, isso não acontece assim, porque nós nos individualizamos. Nós temos daí o ego, o livre-arbítrio, e a nossa composição começa a assumir uma outra estrutura. Então, até o reino animal, nós tínhamos esses grandes construtores siderais, que em teosofia eles chamam de devas ou anjos, que são aqueles seres ascensionados numa hierarquia, mas relativa a esses três reinos, até antes mesmo, até lá quando da essência elemental, da primeira plano de criação mental. Os devas são desta ordem. Quando a gente ingressa no reino hominal, aí nós temos como nossos diretores, como os nossos mestres, como os construtores da evolução da vida no reino hominal, o que a teosofia chama de adeptos, que são aqueles seres humanos perfeitos, que já não precisam mais reencarnar como homem e que assumem por aceitação essa missão de serem diretores do processo evolutivo humano sob a supervisão de um ser hierarquicamente ainda superior a ele, não é? Que seria da ordem dos arcanjos. Então, os adeptos seriam anjos que trabalham no processo de construção e desenvolvimento das potencialidades humanas, não é? Monitorados, guiados, inspirados, não é? Por um ser numa hierarquia superior dos arcanjos. Então, trazendo isso para a experiência que nós temos aqui na Terra, dentre tantos adeptos, nós temos, não é, Jesus, não é? Que foi o adepto que teve um ponto marcante e determinante na evolução da humanidade, não é? Ascensionado, inspirado pelo Cristo. E o Cristo como o grande criador mental e condutor desse processo através de Jesus. Por isso a figura de Jesus Cristo, que é daí a nossa próxima figura, tá? Que daí é só uma introdução para o que nós vamos estudar, talvez num outro momento, sobre a grande fraternidade branca. Então, vocês veem ali que tem, não é? Antes disso, aqui, digamos que tem a essência, né? Tá aparecendo isso aqui? Isso tá aparecendo, é tudo que apareceu. Tá? Tem a essência, mas tá aparecendo. Elemental aqui, que é aquela matéria extrafísica, metafísica do plano astral e mental, da criação dos construtores siderais, impulsionando os planos. Então, toda essa evolução, não é, no plano, no reino mineral, vegetal, animal, até o reino hominal. E quando, então, a vida começa a evoluir e a consciência começa a evoluir nesse reino hominal, na humanidade, não é? Se projetam os 7 raios cósmicos, né? As 7 figuras básicas da grande fraternidade branca, cada um com... E veja bem, um não tem ascensão sobre o outro, um não é mais forte, mais poderoso que o outro, são simplesmente potencialidades diferentes que cada indivíduo, em cada uma das suas incontáveis
reencarnações vai ter que desenvolver. Então, o Jinarasa Dasa nos diz que aquele cão, por exemplo, que chegou a tal e tal especialização a ponto, não é, de vir do reino animal, dessa linhagem dos cães, e quem tem um cão sabe o que é uma linhagem de cães, ele certamente vai ter as suas primeiras encarnações, né, nesse grupo de humanos devocionais, que são diretamente ligados a Deus, que funcionam como mediadores. É uma linhagem da humanidade que tem esses atributos aqui. Em determinado ponto, ela vai desenvolver outros atributos, e talvez vindo de uma linhagem aqui diferente. Mas isso daí já é um estudo para uma outra aula. A ideia aqui hoje, pessoal, é a gente ver como é fantástico, né? Pode tirar a imagem. Como é fantástico e como é, assim, apaixonante o estudo da teosofia e dessas verdades e dessa escalada evolutiva, né? O respeito muito maior que a gente passa a ter por tudo que é vivo no planeta Terra. E a consciência que a gente vai assumindo de todo um trabalho de construção, desconstrução, reconstrução, de todo um trabalho de lapidação em todos os reinos, para hoje existir a Clarissa, o Germano, a Carmen, a Karen, todos esses que estão aqui nesse grupo. É assinar. Assinar, que eu não sei exatamente quem é que está aí. Mas tudo que teve que acontecer, não é? E a nossa importância na preservação e no amor incondicional a tudo que pertence a todos os reinos da natureza, porque tudo é fundamental para a evolução da consciência e da vida, não é? Dentro desse plano maior dos criadores, dos construtores siderais. Claro, posso fazer uma pergunta? Deve, querida. Vai lá. No caso, essa teoria da teosofia acredita que, então, a evolução, o animal pode vir a evoluir, encarnar, se transformar num ser humano, né? Não é bem isso, Tianinha. Por exemplo, assim, ó, essa transição que dá do reino animal para o reino hominal, ela é bem mais especializada do que uma transição quase que automática que dá do reino mineral para o vegetal e do vegetal para o animal. A passagem essa do reino animal para o hominal, ela é mais sutil, ela é mais especializada, por isso que diz que tem certos animais que estão ali na porta de entrada do reino humano, no sentido de que já são espécies do reino animal, que já têm atributos muito mais lapidados. Características quase humanas. Oi? Características quase humanas, assim, de sentimento, mas ele não chegaria nunca a fazer esta transição, então, para o humano. A vida desprendida, digamos assim, ó, a vida que remanesce da última, eu acredito assim, tá? Cada um, é como eu falei lá no início, a teosofia tem essa questão de que tem muito, assim, da verdade de cada um, como isso é muito profundo para a gente racionalizar e dizer é assim, entendeu? Mas como é que o que eu entendi disso? E talvez seja diferente do que tu vai construir, ou já entende, ou já construiu. Mas eu entendo que a última, chega um ponto, assim, de um cãozinho, digamos, que ele já está naquela raça mais dócil possível, não é? Mais inteligente, que eu não sei qual é, e se existe uma, se são várias, mas ele já está num momento das suas várias existências que ele teve a felicidade, tá? De existir em uma família ou em uma casa que tratou ele assim com todo e o maior respeito,
né? Humanidade, amor, não é? Que lhe propiciou todas as condições últimas, finais que ele precisava para não ter mais objetivos e necessidade alguma de, quando desencarnar, voltar para a alma grupo animal. Tudo que ele tinha que acrescentar para a alma grupo animal, ele já acrescentou no seu retorno de suas outras existências. Mas ele ainda mantém a forma de cão na sua próxima existência, digamos. Sim, né? mas já vem mais individualizado. Mas, exatamente. Mas ele vem mais individualizado. Que são aqueles exemplos. A Ali Brown botou aqui no nosso grupo, procurem lá, foi no nosso grupo, né? Um vídeo de uma médium da Bahia, não me lembro o nome dela. A Halu Ganache? Eu não sei, é uma médium que conta a história de um cachorro que ela teve e que ela tem certeza. Busquem esse vídeo lá e vão assistir. Mas, assim, em linhas gerais, ela disse isso, que ele tinha determinado, que era uma pessoa da família, assim, o cãozinho. Sim. Já, né? E que ele tinha determinadas características que ela viu. Ele desencarnou, só que ele voltou para a vida dela. Vão lá assistir esse vídeo dela. Assistam até o fim, porque ele é fantástico. O G está procurando aqui, ele vai reenvia para nós no grupo. E tu vai entender isso mais ainda, que a gente conversou. Ele aqui. Já volta com uma memória individualizada, no caso. Volta. Já até reconhecendo. Reconhecendo ele reconhece ela. E tu vai, por favor, assiste esse vídeo que o G está reenviando, que a Ali Brown compartilhou conosco, que tu vai entender, assim, em aspectos bem práticos, o que a gente estudou aqui hoje. Sabe que interessante que hoje aconteceu um fato muito interessante comigo. O meu vizinho, ele comprou um cachorrinho, e eu não conhecia esse cachorrinho. E esse cachorrinho estava andando ali na calçada e me enxergou, veio correndo fazer festa para mim. E eu brinquei com ele se mijou todo, ficou faceiro. Daí depois, agora eu vi ele de novo, e ele já me reconheceu, veio correndo. Hoje eu estive ali falando com o vizinho, e assim, bem resumido, né? E ele veio desesperado falando comigo, e eu ainda brinquei, disse, não vai fazer xixi, não sei o quê. Brinquei com ele, e ele fica louco, ele ouve a minha voz e vem. Daí ela me contou, ela disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, o interessante é que ele não é assim com ninguém, porque ele, inclusive, ele é bem arredio, ele não faz festa. Eu digo, que engraçado, eu achei que ele era assim, faceiro com todo mundo. Ela disse, não, ele só é assim contigo, ele só reconhece a tua voz e ele age dessa forma só contigo, com mais ninguém. E eu digo, que engraçado, me conhece? Como é que é o nome daquela cachorrinha que vocês tiveram muito tempo? A Chala. Pois é, porque nesse vídeo que o G está reenviando, essa médium, ela falou exatamente isso, que ele reconheceu ela, que ele veio até ela e que depois ela acabou adotando, se não me engano, ele, e que ele não atendia pelo nome dessa atual existência que a outra família tinha dado, não tinha jeito, até que teve um dia que ele fez um negócio assim muito parecido com o que ele fazia na existência em que veio com ela, né? Sim. E ela disse o nome, parece o fulano, né? Eu não me lembro o nome do cachorro, e o cachorro olhou, e a partir dali não teve jeito, ela teve que começar a chamar o cachorro pelo nome que ela chamava na outra existência do cachorro. Tu sabe que eu acho engraçado que esse cachorrinho me lembra o cachorrinho do tio e da tia. Te lembra? Que desencarnou, a cachorrinha. Não, aquela cachorrinha bem pequenininha que tinha a Tuca, porque a Tuca, quando chegava em mim, ela fazia xixi. Ela brincava comigo e ficava faceira e fazia xixi. Tá no pai e na mãe. Ela disse que, inclusive, eles disseram que esse cachorrinho não faz xixi desse jeito, que é só comigo. Quando chega em mim, que ele faz xixi. E eu me lembrei da Tuca na hora, eu digo, que engraçado, parece a Tuca. E muito estranho, né? E agora tu surgiu com esse assunto aí. A perfeição, né, disso tudo, e enfim, é muito bonito, é muito bonito.
Agora o Não sei assunto me se- lembrou. Vai assistir o vídeo que tu vai gostar e tu vai Eu vou entender. assistir. Você vai começar a reenviar ali. Me diz uma coisa, e mais alguém, pessoal, para perguntar ou para trazer alguma experiência aqui similar para nós? Fazer alguma colocação sobre o que foi dito? Esse aí. Tá. É esse aí. Eu já está reenviando ali. Ninguém quer colocar mais nada? Eu ia fazer a mesma pergunta que a Tiane sobre essa evolução dos animais. Achei muito boa a palestra. E com certeza a resposta seria a mesma, né? Mas eu fiquei pensando muito naquilo que o mentor Ur falou na palestra dele sobre quando alguém perguntou sobre essa evolução e a resposta dele, pelo que eu entendi, foi assim: mas quem disse que um animal necessariamente tem que estar no nível inferior, né? Exatamente. E eu não lembro se foi tu que falou numa das palestras, claro, ou provavelmente foi, eu não devo ter lido isso em algum lugar, mas que existe, por exemplo, um outro planeta onde os espíritos em evolução aqui na Terra, os espíritos de animais, podem encarnar numa forma hominal. Tipo, um outro planeta dos felinos, caninos e tal. Que eles, Eu não sei, eu acho que eu ouvi também alguma coisa, talvez a gente ouviu junto, eu teria que me aprofundar mais nisso, assim, é que a gente tem que, esse conhecimento, ele é tão grandioso, ele nos faz refletir sobre tantas coisas, e eu acho que o principal, assim, sabe, a gente se transforma, assim, e começa a ver todas as unidades que compõem, desde um musgo, que tem a sua importância lá no seu reino vegetal, né? Uma cadeia de montanhas, uma matilha, enfim, tudo que é vivo, que faz parte do grande plano, né? Do Criador, a gente começa a ter uma postura, ou pelo menos desperta essa consciência de ter uma postura de muito mais respeito com tudo que é vivo, né, no universo. E tudo que é vivo, desde essa caneta aqui, não no sentido que ela é viva, mas se a gente for pensar essa caneta aqui, na sua composição mais primitiva, ela tem os mesmos átomos que existem em tudo que existe no universo. Só que é um ser inanimado, mas ainda que seja um ser inanimado, ele se emanta da energia do seu possuidor. Né? Aí é outra palestra, outro assunto. 95% que tem nessa caneta, posso dizer que é carbono, hidrogênio, oxigênio e um pouquinho de nitrogênio, que é o que compõe o nosso corpo. Que é o que compõe o nosso corpo. É outra forma de cristalização, de congelamento da matéria. É tudo muito fascinante, pessoal. Mais alguma coisa? Claro, eu achei muito linda a palestra. É tudo muito profundo, mas ao mesmo tempo complexo, né? A mente humana, entender tudo isso não é fácil, é complicado. Não. Mas o objetivo disso é esse, Karen, querida. É instigar. Por exemplo, leiam esse livro ou alguma obra que traga noções básicas da teosofia. Né? Esse autor é um autor bom. A Helena Blavatsky é a mãe, né, da teosofia na história da humanidade, e outras tantas personalidades, não é? E por isso que eu estou instigando o pessoal aqui. A Ali já falou sobre muito do que o Sócrates veio nos ensinar. Eu estou aí vendo quem é que vai falar sobre Platão, sobre Pitágoras e todos esses indivíduos, não é? Esses seres que antecederam o nosso grande mestre Jesus, não é? Guiado pelo Cristo, né? Mas que fazem parte da construção da nossa evolução. Né? A gente querer entender isso aqui que a gente falou, assim, com base só nessa palestrinha, não tem como. E eu também estou estudando tudo isso. Para mim também é algo difícil de entender e explicar, mas
vai chegar algum momento que você vai encontrar a sua verdade em alguma leitura que você fizer. Que por mais que você não mas saiba nem explicar direito, aquilo que tu tá lendo, tu tá ouvindo, é um conhecimento inato teu, ele já tá ali. Entende? Exatamente. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, do Criador. A nossa essência tem tudo e todo o conhecimento nato. Né? Eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer. Quando tu estava falando sobre o espírito coletivo, Ana, que todo esse conhecimento vai para esse grupo. Alma grupo, isso. Existe essa interação, a gente fala também do conhecimento coletivo, né? Que a gente pode acessar. Ele também acontece da mesma forma que na nossa vivência a gente vai lá e deposita, vamos assim dizer, né? A gente contribui. Não, é que a gente tem, aí que tá, a gente tem a partir do reino animal essa diferença da existência do ego, de almas individualizadas, mas que poderão sempre acessar no locus, no íntimo do ser, naquela tua essência e substância, todo o conhecimento. Só que isso não é uma coisa que nós, enquanto nesta escala evolutiva, não é? Por exemplo, os adeptos, não é? Aqueles seres humanos que já passaram por todas as encarnações e reencarnações que precisavam para desenvolver todos aqueles atributos dos 7 raios cósmicos que a gente tem que estudar em alguma hora dessas, não é? Eles não precisam mais de corpo físico, corpo etérico, mental, astral. Eles já vivem no plano causal, onde o conhecimento é inato. Aí sim, digamos que a nossa alma coletiva, não é? Ela retorna a existir quando a gente vira um adepto. Porque daí a gente conhece tudo de tudo. A gente acessa isso a qualquer hora. A questão é que essa essência, ela está em nós. E a gente só precisa acessá-la. Mas a gente não vai acessá-la nesta encarnação enquanto esse ser humano que nós somos ainda cheio de provas, expiações, de uma necessidade muito grande de regeneração, não é? O fato é que, associando tudo isso a esse momento de transição planetária em que a Terra se encontra, todos aqueles que, além de espiarem, não é o que tem que espiar, além de cumprirem as suas provas, conseguirem se regenerar, e o mentor Kilmark falou sobre isso nessas últimas palestras, se regenerar no sentido de atingir a consciência de um erro, né? Ele diz, errar, tudo bem, repetir o erro, não. Mas ainda está em tempo de nos regenerarmos, de não repetirmos aquele erro que nós temos a consciência. Porque quando nós assumimos a consciência de um erro e nós repetimos esse erro, isso é muito mais grave do que aquele que erra uma proporção muito maior que a nossa, mas sem ter consciência de que está errando. Aí vem o que se chama de se regenerar ou não. E só os que conseguirem se regenerar vão continuar reencarnando neste plano aqui de regeneração que a Terra está construindo, não é? E vão estar menos longe dessa figura do adepto. Né? E daí abre uma nova era, que é a era do conhecimento. Nós estávamos regidos, então, ali na era de peixes, do amor incondicional, que Jesus, né, guiado pelo Cristo, veio, esse atributo, ele veio nos ensinar. E agora a gente entra na era de Aquário, das descobertas do conhecimento, da libertação pelo conhecimento e pelas descobertas, não é? Começando a entrar no desenvolvimento de outros atributos rumo a essa escala evolutiva. Então, a gente vem lá do todo, a gente se desconstrói por todos os reinos e a gente depois se reconstrói até chegar à fonte de novo. Que na cultura oriental eles falam no grande Manvatara, né? A noite de Brahma, o dia de Brahma, e por aí afora. Temos que encerrar, né, pessoal? Não sei se
Era isso, gente. Só que não vou conseguir encerrar pelo tempo, por causa da bateria. Então, Quem tá. sabe desconecta aí. Eu vou desconectar aqui e vamos continuar aqui, tá? Estão todos ouvindo? Todo mundo ouvindo, pessoal? Beleza. Então, tá. Então, vamos fazer nosso encerramento, considerando este um momento, assim, muito especial do nosso encontro, em que nós vamos projetar, então, para o grande Logos, né, para todos os seres de luz que nos acolhem, que nos guiam, que nos inspiram e que nos envolvem nesse momento, tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos para assimilar bem esse conhecimento, né, para expandir esse conhecimento, e até as situações pessoais de cada um que podem ser mentalizadas neste momento, tanto em relação a aspectos seus, como de entes queridos ou de pessoas que precisam, tá? Então, eu convido a todos, mais uma vez, fechando os olhos, concentrando-se mais uma vez na respiração, sincronizando essa respiração com as batidas do nosso coração, acendendo o lado íntimo do nosso ser, o sentimento elevado de gratidão. Gratidão por sermos dotados de um corpo físico perfeito, ou com as características exatas daquilo que precisávamos, talvez até escolhemos para esta existência atual. Gratidão pela família que temos e que talvez também escolhemos ou precisamos estar entre eles. Gratidão pela nossa fonte de renda que nos proporciona o básico e o necessário para a nossa existência física. Gratidão por este planeta maravilhoso que, através de todos os seus reinos, proporciona a evolução dos indivíduos, da vida, até a consciência humana. E neste espírito de gratidão, elevamos ainda mais o nosso ser ao alto, irradiando toda a luz possível através do nosso chakra coronário para fora do nosso ser físico, alcançando as imediações do local em que habitamos, expandindo-se para todo o nosso território gaúcho, brasileiro, criando força e se somando à luz que irradia de todos os pontos de prece, de reflexão, de energias e vibrações positivas, tomando corpo, tomando força, se alimentando no amor incondicional que o Cristo, através do nosso Mestre ascensionado Jesus, plantou carinhosamente no âmago de cada um de nós, formando verdadeira egrégora de luz, de amor, de paz e poder, que se prestam como alimento fundamental do planeta Terra, nesse momento tão delicado em que se sente sufocado e sem força. Com a vibração elevada da nossa alma, do nosso ser, da nossa essência divina, nós projetamos esta luz
para todo o planeta, aliviando as dores, afastando os medos, fortalecendo a coragem, a persistência, a indulgência, a resignação, lembrando-nos que somos fruto da criação divina e por isso somos todos um. Que assim seja. Assim seja. E graças a Deus.